Bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da Única Podcast. E hoje, o formato desse podcast está diferente, porque hoje nós temos uma co-host, temos a nossa convidada, e o tema de hoje vai ser Filhos Não Curam Feridas. Mas deixa eu passar para a minha co-host se apresentar. Muito prazer, pessoal. Aquele dia, né, eu vim de autêntico, mas hoje eu já tô nas paletas de cores da Única Podcast. Eu sou a Laris Goulart, sou influenciadora, comunicadora e a sua Storymaker também. E bora lá, que o podcast de hoje vai ser babado com a nossa convidada, Rê Benites. Maravilhosa! Nossa influenciadora de sucesso, né? Meu Deus, que responsabilidade! Boa tarde, pessoal. Eu sou Rê Benites, sou influenciadora, mãe de 3. Sou também cirurgiã dentista, ou seja, multifacetada. E tô aqui hoje para um bate-papo com as gurias. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Gratidão, primeiramente, por ter aceitado o nosso convite, Rê. Eu que agradeço. Porque, assim, mulheres multifacetadas é o que mais temos hoje no Sim. mercado, né? Então, trazer isso também para a realidade de todas vocês, que é normal ter mais de uma profissão e gostar e se identificar com mais coisas, né, Tati? Sim, e a Rê foi uma das nossas, é a nossa segunda convidada com muita honra, porque além de ser multifacetária, ela é mãe de 3, como ela falou, e ela tem uma pegada muito bacana no Instagram dela, porque ela traz muito essa percepção e essa visão de criar filhos com consciência. Quando tu fez aquele reels que tu falou assim, fazendo uma melhor infância para que eles, né, no futuro não criem, eu falei, gente, é sobre isso. Eu acho que se a maioria das influenciadoras, em vez de ficar divulgando tigrinho, começassem tema a divulgar polêmico. isso, porque Conteúdo é fácil, sensível, né? galera. É fácil botar tigrinho e falar de Deus. Eu acho que falassem sobre isso, eu acho que nós teríamos um país muito melhor. Exatamente. A gente tem sempre que prezar pela construção de um futuro sólido para eles, né? Com menos dores, digamos que eles enfrentem menos dores do que nós, assim, com menos traumas, né, do que a gente trouxe. E é claro que para entender sobre isso, né, eu precisei curar o meu passado, entender que os meus antepassados agiram da forma que agiram porque eles aprenderam assim, né? Sim. Então, qual é o meu papel? Já que eu consegui entender, é não replicar determinados comportamentos, né? Trazer para os meus filhos uma infância leve, né? E a construção de um adulto seguro, um adulto funcional, né? Um adulto principalmente que não tenha medos e que não tenta caber em mundos que não são dele só para ser aceitos. Nossa, que fala, hein, de Top. poder. Top. Rê, deixa eu te fazer uma pergunta bem importante. Tu foi mãe bem jovem, né? Nem tanto, né? Sim, claro mas que hoje nos dias de hoje... Teu filho já... Quando foi a parte, assim, quando foi que tu teve esse despertar, que tu percebeu assim, não, eu tenho que fazer uma criação, eu tenho que ter uma criação diferente, eu tenho que ser uma mãe diferente para construir e ter essa percepção, que isso que tu falou eu achei sensacional, do tipo, construir um adulto, porque não é o que a gente vê, né? Muitas vezes, quando a gente olha para o passado, a gente vê crianças que foram expostas à responsabilidade de adulto numa idade muito... Se perdeu na infância. Teve que se tornar adulto muito cedo. Quando que tu teve essa sacada? Gente, se eu contar pra vocês que Conta. foi despertar... É disso que eu gosto, contar a história. Uma comadre minha... Porque assim, a minha mãe criou nós para sermos perfeitas. Porque na cabeça dela, a gente tinha que ser melhor do que o que ela conseguiu ser, né? A gente tinha que... trilhar caminhos que ela não conseguiu porque não foi possível. Então, eu sempre fui aquela, né, adolescente cheia de atitude e fui atropelando fases, né? Quis sair de casa muito cedo porque eu achava que não tinha que ter aqueles determinados limites, porque, enfim, eu já tinha 18 anos, eu já sabia o que... A realidade não é bem assim, gente. Ai, gente. Alguém conta para os adolescentes de 18 anos que ter 18 não é tudo isso? Isso é uma coisa que eu discuto, assim, converso muito com os meus filhos, né, que não é assim, gente, a vida não é um morango. E aí, então eu fui, quando eu engravidei, o que eu queria pro meu filho? Que ele fosse ainda melhor do que eu era, né? Que ele fosse melhor. Então, assim,
tinha regras demais. O meu filho não se sujava, meus filhos andavam sempre impecáveis, né? Aquilo do banho tá sempre cheiroso, aquela coisa. E aí, um dia, meu filho foi dormir na casa da minha comadre, ele tinha uns 2 anos e meio, e a minha comadre mora no interior, a Mori, maravilhosa, eu amo. E ela levou ele. E aí ela tava brincando com ele, e aí desceu ele de cima do trator. E ele entrou em pânico porque ele tinha sujado os tênis. E ela comentou isso comigo. E aí eu pensei, gente, meu filho tem 2 anos, né? Tipo, ela me falou e aquilo assim... Bateu diferente. Eu disse, gente, não pode, né? Criança tem que ser criança. Criança não pode pular etapas, sabe? Sim. Cada fase ela tem que ser vivida de forma leve. Porque senão o que ele tá construindo? Então foi aonde eu olhei pra minha história e eu disse, não é assim que vai ser. Meu filho Mudou vai a ser rota. criança. Que legal. Não, tive que mudar, né? Porque foi um choque, assim, meio Sim. quando a pessoa disse, meu Deus, mas meu filho tem 2 anos e ele não quis sujar os pezinhos, porque tudo que a criança Sim. Suja. Como dizem, né? É pra criar imunidade. Pra criar imunidade, né? Vitamina S, né? De sujeira. É. Tanto que esses dias, olha como mudou, né? Isso a Renata lá com 25 anos, né? Hoje a Renata com 41. Esses dias a Alice, a gente tava no estacionamento do Atacadão e tinha uma poça. E ela olhou assim, eu posso pular na poça? Só que eu achei que ela queria pular a poça. Não, ela pulou dentro. Pode! Ela pulou dentro, né? Óbvio, eu posso pular na poça. Ela, né, foi literal, eu que não entendi. Tu não entendeu o conceito da pergunta. E aí ela foi, e aí aquilo a gente achou divertido. Sim. Só que lá no tempo do Lucas, eu achava que, meu Deus do céu, Mas como que o meu filho vai Era a mãe andar? da primeira viagem. Era a mãe de primeira viagem também, Primeira né? viagem. Mas eu tinha muito mais isso de, meus filhos têm perfeito, eu tenho que ser uma ótima mãe. Sim. E as pessoas têm que Se me ver cobrando. como uma ótima E mãe. o peso da maternidade e tudo, e aí tudo gira em torno da busca pela perfeição, Sim. que muitas vezes é a perfeição. grande prisão de muitas mulheres, né? Exatamente. E é onde a gente acaba levando traumas, né? Da Sim, vida, né? sim. Porque por que a gente tem que ser perfeito? No que a gente tem que ser perfeito? Pergunta, né? Quem te disse que tu tem que ser perfeito? E o que é ser perfeito? Porque minha visão de perfeição, ela é diferente da tua e da tua. Com certeza. Né? As gurias estão sincronizadas. Né? Sim. Então, assim, aí foi aonde tu tem que parar. Tu tem que dar um stop e voltar. E isso é uma coisa muito importante. E a gente tem que fazer constantemente na vida. E que Parar bom. e analisar o que a gente tá fazendo. E que bom que tu fez isso quando ele tinha 2 anos de idade. Por quê? Porque do 0 ao 6, ao 7, até eu por atender, né, e por ser terapeuta, Sim. até 12, 13 anos, tudo que tu faz por repetição ou que gera impacto emocional na cabeça, né, um fato que aconteceu e pum, tu gera um impacto emocional, aquilo gera um trauma. Gera um Sim. aprendizado. E olha como ele já estava condicionado, porque a partir do momento que ele já sentiu medo, ou seja, o aprendizado do não se sujar já tinha era. sido consolidado. E às vezes é algo... Porque, gente, vamos lá. Um trauma. Não sujar os tênis. Mas olha o estado emocional que gerou na criança, o fato dele ter descido e ter se sujado. Só que qual que é o problema, né? Que muitas vezes as pessoas não sabem. Essa criança, quando ela é condicionada a essas situações, a esses fatos, ok, isso armazena na mente, ela vai para a vida adulta, só que quando chega na vida adulta, onde ela tem um gatilho que saiu talvez fora daquele contexto, ela tem uma desregulação emocional. E aí, a pessoa, hoje nós estávamos até falando sobre isso, né? Sim. A Lari assim, Tati, a gente acaba voltando pra Matrix, a gente Sim. acaba... A gente parece que tá entrando no eixo e daqui a pouco volta tudo ao normal, tudo volta aquela adrenalina, aquela montanha russa de sentimento e tu te perdeu de novo. E agora, o que eu vou fazer? E aí é olhar pra isso. Primeiro, reconhecer que tu descarrilhou e voltar pro trilho, né? Eu, por um exemplo, entrando pra terapia com essa mulher maravilhosa. E aí ela até me perguntou, né? Tati, isso, né? Como que a gente faz? Eu falei, Lari, é estado de presença. É estar presente e perceber o resultado. Opa, isso é funcional? Continuo. Isso não é funcional? Tá, mas o que pode... Então... É a percepção, é o estado de presença. E que legal, Rei, que tu tava no estado de presença.
de consciência de perceber que aquele feedback, porque daí tem outro detalhe também, né? Muitas pessoas, quando recebem um feedback, não se mete no O filho é meu, eu crio do jeito que eu quiser. O filho é meu. Também tem isso, né? Tem. E assim, teve ou não rolou? Teve, inclusive, com a minha mãe, coitada, assim, porque dá até da pena, né? Hoje eu falo, assim, eu entendo muito a minha mãe, mas eu tive muita briga de embate com ela, inclusive quando ela resolvia me dar alguma... Porque eu morava na frente, né, na casa dos meus pais. Sim. Então ela resolvia falar alguma coisa e eu, não te mete, o filho é meu. E aí, né, subia nas tamancas. Só que, na verdade, a pessoa tá te dando um toque. Então, tudo que alguém te fala, ela vai te ajudar de certa forma. Sim. Ou para te mudar, ou para te dizer assim, isso eu nunca quero ser. Sim. Dessa forma, não... Então, assim, tudo que tu recebe de feedback, de uma forma ou outra, ele vai te ajudar, sabe? E eu me arrependo de não ter ouvido mais. Porque muitas das falhas que eu digo, né, ao longo dos anos, foi por falta de ouvir, de entender que muitas vezes o que a minha mãe trazia para mim era uma forma de proteção, uma forma de proteção, que ela não queria que eu vivenciasse determinadas coisas, né? E eu achava aquilo erradíssimo. Porque tu pensa assim, ó, tua mãe te criou para ser melhor do que ela. E aí pensa para uma filha que foi criada para ser perfeita, ouvir um feedback da mãe que de uma certa forma, de forma inconsciente, rebatia que tu estava fazendo errado. Então aquilo para ti naquele momento era desconfortável. Claro. E aí que tá, mas é a maturidade para entender que muitas vezes o que o teu familiar fala não é pra, de todo mal, não né? é de todo mal. E não é para te criticar, é porque ele sabe, ele já passou pela experiência e ele só quer te orientar. E muitas vezes é bem essa percepção. Opa, isso serve? Beleza, não serve? Ajusta, né? Que nem tu falou. Que nem tu trouxe. O que é bom, eu posso replicar. O que não for bom, eu vou lá e faço diferente. Obrigada. E a gente tem que aprender a parar de viver no automático, né? Sim, esse eu acho que é o maior ponto, né? Esse é o maior Porque é onde ponto. a gente se perde, descarrilha o trem, e agora? O que vai fazer? Exatamente. Mas o teu ponto de vista, da maneira que tu expõe a tua maternidade, a tua relação com os teus filhos adolescentes, incentiva dos sonhos deles, é surreal. Que todas as mães fossem assim, incentiva dos sonhos dos filhos, e principalmente, eu falo isso como filha, né, gente? Graças a Deus eu sempre tive apoio dos meus pais, eu falo dos dois, não é só da minha mãe. Mas vendo isso exposto na internet para nossa geração, porque vem por aí, Sim. né? Porque, imagina, tu tá apoiando teu filho no esporte, pra quem não sabe, o filho da Rê luta, não me lembro. Jiu-jitsu. E levou o quê esse final de semana? Medalha de ouro. Então manda um beijo pro filho. Filho, um beijo. A mamãe tem muito, muito orgulho de ti. Que legal. E realmente, assim, ó, a gente não vê a maioria das pessoas contando isso, porque as pessoas estão ocupadas na sua vida automática. E às vezes é uma conquista tão importante quando o pai vibra junto, a mãe. Gente, é uma virada de chave total. Eles, pra mim, são a minha maior emoção, meu maior orgulho. E é que nem eu disse, tudo que eu puder fazer pra tornar os sonhos deles real. Essa semana até a gente estava conversando, porque o Lucas, ele tem um dom magnífico do desenho, né? Ele desenha, assim, maravilhosamente bem. E aí ele fala pra mim de profissão, porque tá com 17 anos, né? Tá quase chegando naquela fase de pensar o que quer. Daí esse dia eu falei pra ele, é tatuador. Eu disse, olha, filho, tu ia ser um maravilhoso tatuador, porque tu tem o dom do desenho e de criar, e sabe, tem... Aí ele, pois é, não sei, fico pensando, meu filho, tem tempo. A hora que tu quiser. Perfeito. Tem tempo. Não colocou aquela pressão de tu precisa saber o que tu quer fazer da tua vida. Gente, eu fui me formar no curso dos sonhos aos 39 anos. Que legal, né? Entende? Então, assim... E foi lindo. E foi lindo. E a Lari tava! A Lari tava. Então, assim, por que eu vou exigir dele aos 17, 18 anos que ele sabe o que ele quer? Não tem como. E isso, nossa, esse ponto que tu trouxe é muito legal.
porque muitas vezes o que acontece? Vem aquela pressão da família. 17, 18 anos, tá, o que tu vai fazer da vida? Aí muitas vezes o pai é médico, ou o pai é advogado, ou o pai é engenheiro, e quer que o filho siga a carreira, porque quer que siga o negócio. E às vezes a criança, o adolescente não tem maturidade, não tem experiência, não sabe o que gosta, e aí vai lá e escolhe uma profissão, se dedica, se frustra porque não está estudando o que quer, aí não tem atenção, tem vários, enfim, tem vários sintomas que mostram que não é o caminho, mas o medo de decepcionar o quê? Os pais. É sempre esse. Então, às vezes a gente... Não é o meu caso, graças a Deus, eu tento, assim, me coordenar, mas geralmente os pais colocam um peso, uma responsabilidade muito grande nos filhos. É como se fosse realizar o sonho deles através dos filhos. Através dos filhos. Tipo, eu queria ser médica, tu tem que ser médica. Sim. Vai ser médica. É a mesma coisa, assim, exigir que um deles ou vá para a profissão do meu marido, que assuma a empresa do meu marido, ou então que vire dentista, porque eu sou. Não, a gente, obviamente, que se eles optarem, a gente vai ficar muito feliz, né? Ótimo. Mas, e se não for a vocação deles, vai fazer só por fazer? Eu vivi aí anos e anos e anos numa profissão, me sentindo frustrada, né? Sem conseguir me expressar, porque era o caminho que tinha ali naquele momento, e aí eu fui indo, e o medo de mudar. Não quero isso para os meus filhos. Eu quero que eles se sintam seguros daquilo que eles escolherem, independente. E que eles gostem, eles gostem. O do meio, por exemplo, ele disse que vai ser jogador de futebol. Tá bom, se ele quer tentar, tente, sabe? Então, isso é lindo. É bem... Não, e é isso, tenta. Porque muitas vezes o que acontece? A criança fala que tem um sonho, que quer seguir aquele caminho, aí as pessoas, né, botam empecilho. Não, tu não nasceu pra isso. Não dá. Isso não dá pra alcançar. Frustra a criança, acaba com o sonho e a pessoa nem tentou, nem sabe se pode. Eu não quero se pode, não se consegue. Eu não quero que meus filhos, Alice, enfim, cheguem lá na frente e dizem assim... eu queria muito ter feito tal coisa, mas meus pais não me apoiaram naquele momento. Não. Eles querem isso, eu vou apoiar. Se vai dar certo, é que nem eu sempre digo pra eles, né? Principalmente... Ela é muito sistêmica, né? Demais, tá muito conectada. Constelação sistêmica familiar. Gente, quem nunca fez, olha, é libertador. E a gente muda muito, a nossa percepção da vida dá um giro de 360 graus. Essa é a palavra da constelação. Ela é muito sistêmica. Eu falei, gente... Tá muito conectada com a gente, meu Deus. Eu penso assim, né? Eu quero o melhor pra eles. Sim. Se eles tiverem alguma dor, eu vou tentar sanar a dor. Mas eu quero que eles sintam essa dor, porque eles têm que aprender a lidar com os sentimentos deles, sabe? Como tu disse, a vida não é um morango, né? A vida não é um morango. Sim. Então, assim, eu estou muito... É que, né, a gente foi o primeiro campeonato do Lucas. E eu disse, filha, como é que tá? Não, tô tranquilo. Mas pode ser que eu perca. Pode ser. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Faz parte. Talvez tu não ganhe nenhuma luta. Falei pra ele. Talvez tu ganhe, talvez tu não ganhe nenhuma. Talvez tu saia de lá. Mas... é assim, tu tem que preparar os teus filhos pro não, pras frustrações, pras brigas. Pra vida, né? Pra fortalecer. Porque senão se tornam adolescentes rebeldes, fazendo e jogando toda a frustração no mundo. Olha quantas coisas caóticas nós estamos vivendo. Exatamente. E outra, né? E adolescente sem musculatura emocional. Sim. Que não sabe lidar com uma rejeição. A diversidade, não sabe lidar com frustrações. Aí muitas vezes entram em relacionamentos que são péssimos, não sabem se posicionar. Então, isso que a Rê tá falando, é isso aí, é trazer pra vida. E sentir, e tá tudo bem sentir, né, Rê? Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Tem que sentir, se não sentir, não vai saber lidar. Eu não quero que meu filho caia. Cai! Sente como é que é. Porque vai cair várias outras vezes. Vai viver. E nem sempre eu vou estar junto. Sim. Então, assim, eu não consigo botar meus filhos numa redoma de vidro, né? E outra coisa que eu falo muito pra eles. Não se diminua pra caber no espaço de ninguém. Ótimo. Aquele amigo nos... mãe, por que aquele amigo? Eu já olho pra ele. Esquece aquele amigo. Não era teu amigo. Larga fora. Pois é. Eu convidei fulano e fulano não me convidou. Não convida mais fulano. Reciprocidade. Exatamente. Não tem, exatamente. Sabe? Tu não te diminui, não muda. Eu sempre falo pra eles. Não seja influenciável.
Não é porque fulano... Esses dias eles fizeram, né? Adolescente tem as artes. Não, meus filhos não são perfeitos, né? Até porque ninguém é perfeito. E aí eu recebi um comunicado com o nome. Os adolescentes jogaram rojão pra dentro do seminário. Sim, eu moro lá num seminário. Bah, os padres. Os padres enlouqueceram. Ai, já chamei, né, no Pito. Que história é essa? Não, porque eu só tava olhando. Eu falei pra eles. Podia só estar olhando. Agora, se um amigo teu matar um outro do teu lado, tu tá olhando, tu é cúmplice. Então, tu pode estar sempre só olhando. Mas tu vai ser sempre o cúmplice. Sim. Tu tá errado tanto quanto. Olhar e omitir das coisas, tá errando tanto quanto. Verdade. E aí, óbvio, né, que já pegou, né, castigo, não, porque assim, eles têm que entender que toda ação tem uma reação. Sim. Mas são valores, né? Sim. São valores, porque a partir do momento... E vem da base, né, tá? Vem da base. Tu pensa assim, ó, tu como mãe, se tu tem esse comportamento, o que tu tá ensinando pro teu filho? Que ele vai ter que ter autorresponsabilidade. E que se ele fizer algo de errado, ele vai responder porque ele fez algo de errado. Ontem foi interessante, eu acho que eu vou trazer isso, porque eu acho que a Lari é bem... Eu sou o outro lado. Não, é legal porque assim, ó, ontem a Lari teve uma atitude, né, numa terapia que ela falou assim, não, Tati, eu errei, mas pode falar aí o que aconteceu, porque era uma terapia em grupo. Sim. Porque assim, eu tenho que assumir o que eu fiz. Só que isso vem da onde, gente? Da base. Assumir o que tu faz vem do berço, vem do que os teus pais te ensinam. E tu sabe que falando sobre o que os pais ensinam, uma coisa que a minha mãe sempre trouxe e vem muito a calhar com o que tu tá trazendo, é que a minha mãe sempre disse, confia em mim. Eu sou a única pessoa que vou te ajudar se der merda. Então, por exemplo, fiz uma cagada? Fiz. Mãe. Mas eu tenho que assumir as consequências. Qual foi as consequências ontem? Sentir vergonha e permitir que as pessoas soubessem. Mas eu bati no peito, eu vou assumir esse BO é meu. Mas por quê? Porque foi construído lá atrás esse valor com a verdade e porque assim, ó, eu cresci no meio de muita mentira. Não com os meus pais, mas o que os meus pais passaram, né, com familiares. Então, assim, aquilo trazia tanta dor pra minha família. Eu era pequena, gente, 3, 4 anos. Então, eu entendi que a mentira, ela dói 2 vezes mais do que a verdade. A verdade vai te dar um tapão só. Mas a mentira, ela vai te corroer. Vai. E quando tu descobre... Ai, eu vou te pegar. Uma coisa desde pequenininha eu falo pra eles, mentira. Não. Tu vem, tu bateu no coleguinha, me fala. Isso. Eu prefiro que tu me fale, porque a nossa conversa vai ser num tom diferente do que se eu descobrir que tu mentiu. Minha mãe, a mesmo tom, mãe, gratidão, você me fez uma pessoa melhor assim. Mas esses são valores, Sim. São valores. E isso eu aprendi com os meus pais, né? Não tinha Valores. essa. Então eu preferia, assim, chegar em casa e falar, pai, a professora me deu 0 porque eu emprestei minha prova pra colega. Mas, pelo menos... Tu falou a verdade. Eu falei a verdade, eles não iam descobrir. Porque, assim, cada vez que eu inventava de falar uma mentirinha e eles descobriam em casa... Dá uma volta na conversa? Deus do céu. Então, E deixa eu te fazer uma pergunta. E quem era a Renata? Quem era a Rê criança? Olha, eu sempre fui muito calma. Sempre foi calma, Rê. Assim, muito calma, assim, em atitudes, assim, brincadeiras calmas, não era de me indispor com ninguém. Mas na escola, a reclamação falava demais. A Renata é muito inteligente, mas ela conversa e atrapalha os colegas. Isso faz parte de todo profissional de marketing, de influência, criador de conteúdo. A reclamação da minha mãe era a mesma. Então, assim, só que eu acho isso errado. Porque isso não é um defeito, gente. Claro isso que é uma não qualidade, A mas pessoa só que era sabe se vista comunicar. como defeito, Sim. né? Então, de repente, assim, eu acho que é preciso, e aí eu falo isso porque eu tenho uma réplica minha, né, que é o Lucas, e eu acho que a Alice vai ser também, né? O Bernardo é quietinho. O Bernardo é o do meio. É o do meio. Ele é quieto, calmo. Tem outro por dentro. Mas, assim, ele não tem esse tipo de reclamação. Mãe, mas olha só, a voz do Lucas é muito grave. Quando ele conversa, ele atrapalha a aula. Nossa, a mesma coisa que... Gente, tu não pode bloquear as crianças. Ele conversa demais. Ou então, um dia eu ouvi de um professor que ele indagava demais.
Oi. O professor, no caso, era indagado e ele não gostou do O jeito. fato porque dele perguntar. Ai, que horror! É tudo bem, meu filho. Ele é meio. Às vezes eu digo, filho, freia. Nem tudo precisa ser dito, tá? Vamos frear. Mas assim, eu acho errado. Porque tu tá criando já um bloqueio. Sim. Sabe? Tu já tá podando ali a forma de se expressar daquela Sim. criança, daquele adolescente, né? Às vezes tudo que eles querem é ser ouvidos. Eu acho nada que esse mais. professor era frustrado. E o maior índice de traumas de quando eu trato, né, questões com comunicação, bloqueio de apresentar, falar em público, está muito ligado a traumas de escola. Por quê? Porque a criança, talvez os pais tenham essa postura que vocês têm de permitir que os filhos se comuniquem. Sim. Aí tu chega na escola, tu começa a correr o risco de ser o quê? Julgado. Julgamento. Então quer dizer que não é eficiente. Minha voz é grave. Imagina, o tom de voz, gente, não tem como mudar o tom de Não voz da tem, criança. Pelo amor de Não Deus, viemos né? com esse manual de ajuste aí. Pelo amor de Deus, né? É a mesma coisa a Alice que não gosta de dormir. Ó. Podia ter um botãozinho. Desligar. Desligar, mas não tem, gente. Não tem. Então, assim, a gente tem que aprender a saber lidar. Sim. Sabe? Lidar com as diferenças. Óbvio que vai ter criança que tem um aprendizado mais rápido, outro com um aprendizado mais lento. Sim. Mas a gente tem que saber como lidar, né? Ou pelo menos tentar, né? É o papel dos pais, né? Eu lá em casa é assim. Eu tenho que empurrar, o outro eu tenho que frear, né? Porque o Bernardo, ele é mais comedido e às vezes até, assim, mais retraído. O Lucas, ele é demais. Se lá eu deixar ele voa. Eu não mais pego velho, mais, né? né? Filho mais velho. Não- né? Então, assim, a gente tem que aprender a ter um equilíbrio, né? Sim. Saber quando a gente tem que dar uma freada neles, que eles estão invadindo o espaço do Sim. outro. Mas também a gente, às vezes, tem que dar, ser vento e empurrar o teu filho lá pra alto mar. Ele tem que viver, Tem. Sim. né? Ele Tem que precisa. navegar. Tem que navegar. A gente é porto, mas é porto só pra receber quando há necessidade. Não pra Sim. ficar ali ancorado. Que frase, lindo, né? hein? Que lindo, né? Nossa, profunda, Nossa. gata. Nossa. Quando se trata de maternidade... eu tenho O tema as minhas. certo pra pessoa certa. Nossa. Eu gosto muito, sabe, de falar sobre. Tu nunca pensou em dar mentoria pra mães? Já pensei, mas a minha vida é tão louca. Porque... Que às vezes falta time de Sim, encaixar porque eu acho que é algo bem Ser mãe não tem importante. manual, né? Não tem Não. manual. E não tem uma ajuda, às vezes, Não. profissional. E muitas vezes a dor que uma mãe tem ali sozinha é a dor que outras mães Mães têm sentem. também. E não tem, às vezes, esse... Hoje, claro, graças a Deus, né, e Lari? Graças à internet, hoje a gente consegue ter muito acesso a conteúdo. É muito diferente de antigamente, na época das nossas mães, das nossas avós. Então, hoje já tem mais acesso, mas eu acho que sempre vai precisar esse tipo de serviço, porque ajuda muito. Com certeza. E, assim, às vezes, eu mesmo, assim, com toda essa minha cabeça, né, esses pensamentos já formados, às vezes eu paro e penso, será que eu tô fazendo certo, né? Será que essas atitudes estão corretas? Será... A gente se pergunta. Sim. E é sempre bom ter com quem discutir, né? Ouvir o lado da outra pessoa. Então, é necessário. Por isso que eu gosto muito de colocar essas pautas, assim, no Instagram, né? Que nem eu falei aquilo, né? Construindo uma infância sólida para que minha filha não tenha que ser curada Sim. no futuro. É justamente por isso, sabe? E muitas vezes eu percebo que as mães, elas veem o filho como uma cura, como uma válvula, sabe, de Sim. escape, e transfere uma responsabilidade muito grande para essas crianças. Nossa. Sim. Muito grande. Filho, muitas vezes é cura, muitas vezes ele é, porque tu tem a chance de fazer diferente com ele. Só que essa responsabilidade não pode ser do filho. Ele Não. pode ser, sim, a tua cura. Um canal, né? Um caminho, né? Um caminho. Mas não que tu tenha que botar a responsabilidade naquela criança. Um caminho para te tornar uma pessoa melhor, para te poder educar e criar essa vida. Aí eu acho que é perfeito. Eu já vi vários relatos de pessoas, de mulheres que tiveram filhos e falaram, nossa, essa criança chegou na hora exata da minha vida, porque se eu não fosse mãe, eu não sei nem se eu estaria viva. Sim, a gente vê muito A gente disso. vê muito disso, mas é bem o que tu disse, ok,
Mas eu me torno uma mulher melhor, eu amadureço, eu me torno uma adulta para ser a mãe do filho. Não, eu crio uma criança para ser minha mãe. E eu me coloco como criança, ou, né, crio uma criança para que no futuro essa criança me cuide, porque o que vai ser de mim na velhice, né? Sim. E muitos pais criam filhos para os filhos cuidarem deles na Quem vai me cuidar, né? Eu falo pros meus, ó, se for uma velha muito chata, pode me colocar no asilo, que eu não quero atrapalhar ninguém. Mas, gente, deixa eu fazer um comentário, né? Minha avó está num lar, e, gente, o lar da minha avó é maravilhoso. Tem muita coisa, tem um monte de atividade, tem um monte de gente. Claro que a minha avó tem Alzheimer, né, gente? Então ela não lembra. Mas assim, com muito respeito, a gente que lembra das coisas, a gente vê um melhor lugar. A gente tem até piscina. Mas eu achei sensacional pra ela, né? E quando a gente tá num ambiente que é próprio pra nós, a gente sente muito melhor. Claro. E não é porque às vezes a gente tá no meio dos nossos... É a mesma coisa eu, adulta, querer estar no meio dos meus filhos com seus amigos adolescentes. Não tem como. Não tem. Aquele é o espaço deles. E às vezes isso frustra os filhos por causa desse movimento. Ah, a mãe quer ser legal. E exatamente. o filho tá ali frustrado, envergonhado. Então, assim, meio tenso. É o espaço deles. Ai, mãe, sai daqui. Sim. Eu quando vejo, assim, que já querem fazer uma reuniãozinha lá em casa. É social. Eu deixo eles lá na sala fazendo, né? Não me envolvo, porque... Fora que, assim, né? Eles não vão se sentir confortáveis, né? A gente não se sentia quando a gente era tem que se colocar no lugar, né? Vai dizer que não era um saco, tá lá o pai lá. Sim. O meu pai ia me buscar nas baladas e quando eu via, às vezes ele tava ali, ó, do lado, me olhando pra ver o que eu tava fazendo. Sim. Avisava chegava sem avisar. Sem avisar. Tem uma história engraçada. Meu pai, eu estudava na época no Nicolau, ali perto do lado do Dom Feliciano, né? E o meu pai, ele às vezes fazia a ronda na escola, né? Tipo, na hora da saída. Sério? Sério, o Hélio José Santana fazia isso. Gente, eu era bebê, eu era tritonga. Nossa, eu fui beijar na boca a primeira vez com 17 anos. Meu pai, eu com 12 anos, meu pai já tava achando que eu tava lá tocando terror. Que antes fosse, né? Aí ele fazia a ronda. Aí teve uma situação que ele viu uma menina naqueles bancos da praça, que hoje eu acho que nem tem mais, sentada no colo do cara. Isso que ele começou a suar, começou a passar mal, né? Porque pensa, a filha de 12 anos sentada no colo do cara. Aí ele passou na parada onde geralmente eu ficava esperando, ele me encontrou, daí disse que ali foi um alívio. Ele achou que era tu! Ele achou que era meu Deus! Ele achou que era eu. Aí eu falei, pai, tu não sabe a filha que tu cria? Né? Exato. E outra, o fato de eu ser muito falante, porque eu também falava pra caramba, sim, não significa, né? Exatamente. Eu falo, né? Sempre fui espavitada, mas sempre fui, assim, muito receosa, assim, pra me envolver com pessoas, sabe? Nunca fui assim, qualquer lugar, qualquer coisa, qualquer pessoa. Não. Primeiro eu tinha que conhecer, tinha que ter uma história. Chegamos numa pauta muito legal. Adoro. E no teu ponto de vista, como mãe, como esposa, como profissional, o quanto que tu acha que essa tua postura em relação a ter uma história, a ter as tuas ressalvas, o quanto tu acha que isso possibilitou hoje a construção da tua família do jeito que é? Eu acho que a minha família, a nossa família, ela é reflexo daquilo que eu sou. Sim. Então eu acho que ela possibilitou 100%, porque não todos os valores que os meus filhos carregam, né? Como o meu marido me enxerga, é como eu me apresento para eles e como eu me apresento para a vida. Perfeito, sabe? perfeito. Então não existe assim. A gente fala, né, às vezes os guris, eles falam assim, nossa, mamãe é uma viagem. Porque assim, eu não tenho filtro com eles, Sim. sabe? Eu tenho uma relação muito aberta, assim, às vezes eu até olho assim, às vezes eu me acho meio infantil. Mas também qual é a graça da vida se a gente não levar as coisas de uma forma leve, sabe? Até os assuntos. Além de cuidar da criança interior, né? Sim,
Brinca! Eu brinco, a gente fala um monte de besteira em casa, sabe? Tento levar de forma mais leve. Óbvio que tem o momento das cobranças, a gente tem que ser mãe, a gente tem que mostrar que somos mães. Autoridade, né? Eu acho que é Tem estar que ter hierarquicamente, tem que ter hierarquia. Exatamente. Mas então, ter o eles equilíbrio, né? Sim. Exato. Hora de ser sério, vamos ser sério. Hora de ser legal, vamos ser A legal, gente vamos tá embora. jantando e depois solta uma besteira, né? E eu sou uma... Eu tenho que me corrigir, tá? Eu falo muito palavrão. Quem não fala, pelo E amor aí, de Deus. obviamente, que os guris falam, né? E eu não posso ser hipócrita de dizer pra eles, não, vocês não podem falar. Mas a Alice me corrige todos os dias. Mamãe, você falou palavrão, não pode falar palavrão. E eu, verdade, minha filha. A mamãe falou, desculpa. Aí ontem eu mandei um áudio pro Thiago e a gente tava falando assim, e eu... E aí ele tava ouvindo no coisa, e a Alice tava com ele. E ele disse assim, Alice mandou tu parar de falar palavrão. Quantos anos tem a Alice? A Alice tem 2 anos e 10 meses. Imagina! A Neneca, gente, é uma figura nesse Instagram da Rê. Mas tu tem que me contar essa história do slime que aconteceu essa semana, gente. Que ela grudou nos cabelos. Grudou nos cabelos o slime. Eu não posso nem falar que a culpa foi dela. Eu estava no meu momento criançona, como o Thiago diz, né? Que eu viro criança quando eu vou brincar com ela e eu entro mesmo no personagem. Eu brinco, monto as casinhas, tudo. E eu estava brincando com ela de slime. Aí eu inventei uma brincadeira de ficar jogando a slime. Ela jogou pra mim, eu joguei pra ela. E aí eu fiz e dei um tapa. Gente, quem não conhece a Alice tem um cabelo pela cintura, só que ele fica curtinho porque ele é todo cacheado, lindo, maravilhoso. E aquela slime, ela entrou naquele cabelo. Meu Deus. Socorro, Deus! Eu não consegui agir porque eu tive uma crise de riso de nervoso. E não era de graça, era de nervoso. Aí pra vocês verem como as crianças, elas são muito conscientes. Ela foi muito mais consciente do que eu naquele momento. Ela olhou pra mim e disse assim, mamãe, é só limpar. É só limpar. Gente... Eu passei perrengue, tá? Pra tirar aquela slime do cabelo Não dela. foi só limpar. Não foi só limpar. Mas assim... Mas não cortou, Rê? Não cortei. Glória a Deus. Glória a Deus. Vinagre com condicionador. Olha aí, a dica tá dada já. Dica de ouro. Dica pras mães que brincam de slime com seus filhos. Quando grudar nos cabelos, tá aí. Esse é o meu momento criança. Nossa, mas é... Muito bom. Mas é isso, né? Olha só, olha como a tua criação é efetiva, que a tua filha de 2 anos, tipo, mamãe, é simples, mamãe, é só limpar. Tá tudo bem, tá tudo certo. Que legal. A gente tem que passar para eles leveza, tem que mostrar a responsabilidade, o quanto é importante, né, assumir responsabilidades. Mas também tudo de forma leve, né? Porque onde a gente impõe demais, a gente causa uma retração para aquilo. Uma rebeldia. Sabe o que eu percebo, Rê? Percebe se faz sentido para vocês, gurias. Eu acho que quando o relacionamento ele é um relacionamento funcional, eu acho que essa parte de criar os filhos se torna muito mais leve. Muitas vezes essa disfuncionalidade que tem nas famílias está muito conectado. Por isso que eu te fiz a pergunta, como foi para ti, né, as tuas escolhas? Porque olha só, às vezes eu não escolho bem um relacionamento, vou para um relacionamento, tenho filhos, então dificulta um pouco mais em vários aspectos. E aí, por não ter maturidade, muitas vezes por não ter discernimento, eu acabo transferindo todas as frustrações que eu tenho daquele relacionamento na criação dos meus filhos. Então, eu acredito que quando nós, mulheres, fazemos boas escolhas, claro que não existe perfeição. Não, a gente sabe que nem nós estávamos conversando antes, de vez em quando isso aqui. Tá, ok, beleza. Mas quando essas escolhas são mais conscientes, eu acho que a gente consegue construir essa base e essa estrutura para ter uma família saudável. Com certeza. E assim, a gente ainda vê muitas e muitas mulheres achando que filhos muda relacionamento. Segura. Que segura, que transforma, que amadurece. Ele precisa de um filho para crescer. Aqui, não. Ó. Não. Aqui, ó. Não. Para de ser louca. Gente, às vezes a pessoa não tem maturidade com ela mesma, vai ter com uma criança junto, gente. Vai ficar disfuncional, vai ficar em desequilíbrio, vai dar B.O. Piora.
Piora, com certeza. Piora, porque daí a pessoa não consegue nem lidar com Luta ela ou no fuga, relacionamento e botou mais uma criança naquele meio. E assim, a criança, ela demanda muito da Sim. mulher, principalmente nos primeiros anos. Se tu não tiver uma relação muito sólida, ela vai por água abaixo. Sim. Sim. Ela vai por água abaixo. Eu não canso de ver, assim, homens que sentem ciúmes do filho. A mulher tá, né, demandando demais. Sim, Então, assim, não dá. Principalmente no início, né? sim. Muita gente fala, mas assim, eu tenho amigas que não querem ter filhos. E eu acho uma decisão muito madura. Sim. Eu acho uma decisão muito madura, porque a sociedade te cobra que tu seja mãe. Não Sim. tem certo, não tem errado. Não tem o que é tem. importante pra si, né? Exatamente. E aí, às vezes, eu vejo mulheres entrando na maternidade sem ter o preparo, muitas vezes sem nem querer. E nem por querer, porque Às querem vezes o sonho agradar do- o sonho da mãe, de Da alguém. mãe, A do cobrança marido, de aham. alguém. Sabe? Então, assim, não dá. Gente, não dá. Filho é uma responsabilidade muito grande. Sim. Muito grande. E aí é nesse momento que, se a gente não cuidar, não tiver uma maturidade, um discernimento muito grande, é onde a gente causa os traumas neles e a gente cria adultos inseguros. Com certeza. E talvez nesse momento, como eu já fiz algo que não era porque eu queria fazer, aí eu coloco toda a expectativa. Então agora, já que tá meu filho, que tá minha filha, agora tu vai fazer o que eu quero, tu vai fazer o que eu... E aí causa toda essa disfuncionalidade. Exatamente. E aí cria aquela expectativa que a pessoa faça do jeito que tu quer. E a pessoa faz do jeito dela e decepciona os pais. Exatamente. E a gente também tem que ter a consciência que cada ser É tem único. a sua personalidade, é único. É único. E não vai ser como a gente imagina que seja. Nunca é. Nunca é. Eu acho que em nada na vida, né? A Nem gente a vai- gente, Vamos reconhecer, 100% galera. que a tua mãe imaginou que tu fosse. Não, Não. eu também não fui. E tá tudo bem, tá né? tudo bem. Tá tudo Esse bem. é o certo pra gente. E tá tudo certo. O certo e o errado, ele é muito volátil, assim. Muito sabe? subjetivo, né? Muito Porque cada um tem o subjetivo, seu certo e o assim, seu não- errado. Cada um tem o seu certo e o seu errado. Cada um vê o certo e o errado da forma com que tem suas referências, seus valores, suas crenças. Então é muito subjetivo. E às vezes a disfuncionalidade, tanto nos relacionamentos, sejam eles com homem, mulher, ou até mesmo com os filhos, é justamente isso. Porque a gente quer colocar os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos parceiros, parceiras, enfim, dentro de uma caixinha com base no que a gente acredita que é certo e que não é. É só uma percepção nossa. Exatamente. E não é relacionamento que dure, né? Não. Porque e aí é um relacionamento de homem e mulher, mãe e filho, pai e filho, não dura, não dura. Se tu não entender que cada um tem a sua individualidade, tem as suas características. E o respeito é a base de tudo, né? Eu atendo homens, mulheres e atendo pessoas que também são LGBT, quem mais, né? Sim. E aí uma vez uma amiga minha falou assim, nossa, se eu soubesse que se eu gostasse de mulher, eu ia me relacionar com mulher, porque se relacionar com mulher deve ser muito mais fácil do que se relacionar com homem. Aí eu falei assim, minha querida, deixa eu só te contar um segredo. Não é. São pessoas. Então as mesmas São dificuldades... Vai ser um desafio igual, mesmo que seja do mesmo sexo. Não vai ser, não vai ser Por que questão tu de- acha que a vida vai ser o mel só porque namora uma mulher? Porque... E o homem porque namora um homem? Não vai. E aí vem muito dessa autopercepção, dessa autorresponsabilidade que tu trouxe, da gente olhar para si mesmo. Opa, onde que eu tenho que melhorar? Onde que eu tenho que mudar? O que que eu tenho que fazer? Para que isso possa fluir de uma forma mais leve e assertiva. Exatamente. Que lindo, gurias. Vocês estão muito Ah, Tu é a culpada disso! Eu fui o match dessa relação, dessa sincronicidade. Verdade, deu muito match, né? Mas me diz uma coisa, Rê, agora é uma curiosidade minha, nada a ver com o roteiro, né? Até porque a gente nem tá mais seguindo nem ele. segue roteiro. Como que tu consegue dosar, cuidar de si e cuidar dos filhos sem que seja pesado? Porque a gente vê hoje uma frustração muito grande das mulheres que são mães, que elas cuidam muito bem dos filhos ou elas cuidam muito bem de si mesmas. E aí gera aqueles comentários, os burburinhos, e eu queria ver como é que tu leva essa vida no equilíbrio perfeitamente. Eu sei que não somos perfeitos, mas... Eu vou te dizer uma coisa. Se tu cuida só do teu filho, por mais que perfeitamente, se tu te esquece, tu não tá cuidando dele perfeitamente. Uau, me arrepiei Tu não toda. tá cuidando dele perfeitamente. Porque assim, os filhos,
eles aprendem observando. Ah. E quando tu te anula, automaticamente tu tá anulando eles. Eles vão se Tu anular entende também. que eles estão aprendendo a se deixar em segundo plano Sim. por causa de outro? E assim eles vão entrar no relacionamento. Então, assim, eu... Com os meus filhos, é pelo exemplo. Então, assim, eles vão ver uma mãe se cuidando, uma mãe que gosta de cuidar da alimentação, uma mãe que se preserva, que respeita o seu momento, para que eles entendam que isso é fundamental. Porque se tu não te ama em primeiro lugar, tu não vai conseguir ninguém que te dê o amor que tu merece, e tão pouco tu vai conseguir amar o próximo. Uau. Top, né? Top Muito demais. conectada, Muito né? conectado. Amor próprio em primeiro lugar, sempre. E Isso é teus verdade. filhos, eles precisam entender isso. E não Eles só vão entender, eles precisam ver, né? Eles só vão entender se eles verem. É, porque assim, ó, o falar sobre eu recebo muito quando eu falo, né, gente, tá faltando amor próprio, tá faltando auto-amor. Ai, Tati, mas isso é muito intangível. O que que é esse Porque amor nunca próprio? viram, não Porque não tem um exemplo. Não, porque quando a gente tá captando a nossa pela visão, são muitos estímulos. Então, eu tô enxergando um modelo comportamental por trás. O que que é? É o autocuidado. Outro ponto muito legal que tu trouxe. Tu disse assim, eu comecei a trabalhar, eu era frustrada, e faz 1 ano, 2 anos que eu me formei na minha profissão dos sonhos. Olha só, ela é mãe, ela é esposa, e ela mesmo tendo todas as adversidades e todas as desculpas do mundo. E todas as desculpas do mundo para não conseguir. Não, porque eu tenho marido, como que eu vou estudar? Isso aí é muita coisa. Tu foi lá e fez. Porque muitas vezes as pessoas colocam empecilhos para construir seus sonhos, né? Só que aí o que acontece? Só que daí as pessoas acompanham a vida da Rê, aí dizem, não, mas ela fez porque ela mora nessa casa. Não, gente, ela fez porque ela colocou na cabecinha dela que ela podia fazer. E fez. E fez. Uma coisa desde muito nova, assim. Eu sempre fui uma mulher muito ambiciosa. Sempre fui e, assim, enquanto muitos olham para a questão material e coisa como algo, muito materialista, eu enxergo uma coisa de uma forma leve. Eu acho assim, eu gosto de coisa boa e eu batalho pra ter coisa boa. É o amor próprio, gente. Eu gosto, adoro. Então, assim, eu vim de uma realidade que as coisas não eram fáceis, que eu não nasci em berço de ouro. Então, aquilo lá, eu olhava, eu vou ter. Vou trabalhar. Não tem dinheiro. Como é que se ganha dinheiro? Trabalhando. Não tem milagre, né? Não existe, como me diz meu marido, sempre não existe almoço grátis. Então, eu sempre botei na minha cabeça, sempre fui muito determinada. E mesmo quando, assim, o caos desceu, tipo assim, eu grávida do Lucas, sem ter estrutura financeira, eu disse, gente, eu vou dar um jeito. Vai dar certo. Olha a mentalidade, olha, vai dar mas certo. olha a crença possibilitadora. Eu vou dar um jeito, vai dar certo. Vai dar certo. E vai dar certo. Tudo. E tudo muda com esse pensamento. Eu tava no meio da faculdade lá, eu vendo lá aquelas guriazinhas novinhas, com todo o gás. Tá difícil, chorando, isso. E eu pensei, abraça essa oportunidade. Tá difícil, óbvio, a vida não é fácil, mas abraça e vai porque dá certo. Daí eu cheguei um dia lá na minha ginecologista e ela disse assim, Renato, tu vai ter outro filho? Eu não sei, ela. E agora, eu nunca, teu relógio biológico já tá dando, se tu vai ter, se não vai ter, a gente vai botar um DIU agora e vai trocar. E eu, vou ter. Eu no meio da faculdade. Nossa, e tem mais esse detalhe, teve uma gestação. No meio da faculdade. Eu disse, não sei como eu vou conseguir, mas eu vou conseguir. Mas eu vou ter. Eu vou ter. Gente, perrengue, óbvio, né? Hormônios oscilando. Aí tive algumas complicações na gestação, mas estava ali. Com 13 dias da Alice, eu tava atendendo na clínica da faculdade. Olha aí. Então, assim... Não desistiu do teu sonho. Não E nenhum deles, né? E nem omitiu nenhum sonho por causa do outro. E nenhum deles. E eu tenho certeza que não faltei como mãe pros meus filhos, né? Não faltei como esposa pro meu marido. E tava lá presente, tava me realizando o meu sonho. Porque, assim, eu tava feliz com aquilo. Por mais exaustivo que fosse. Sim. Porque, sim, obviamente, eu chorei na internet várias vezes de cansaço. Inclusive, eu recebi de uma seguidora. Tu tá muito chata, porque só fala que tá cansada. Não pode, não né? Pode. Não pode. Tem que botar um filtro e dizer que tá tudo ótimo nessa internet, né? Meu Instagram não é novela mexicana. Não pode.
Sim. E aí não tem, sabe? Eu sempre fui dessas. Eu boto na minha cabeça que eu quero uma coisa. Oi, qual que é o teu signo? Sou leonina. Ah, leonina! Tem uma explicação. Leoninos são diferenciados. A energia do sempre leonino é fui. diferente, né, gente? Eu sou do dia 12, tu. Tu é do dia da minha mãe. Eu sou do dia 7. A minha mãe é do dia 12 também. Ai, que legal. Mulheres de fibra, mulheres de força. São fortes, leoninas. Elemento são. fogo, né, São. gente? Não, leonina, o bicho é... Teu irmão também, Meu né? irmão é o Hélio, dia 2. Eu, assim, eu falo. Assim, Rodeado de leoninas. Ah, tu, tô né? sempre leonina, me volta. mas é isso, sabe? Eu acho que todo mundo, a gente tem, assim, tem uma... É muito mais fácil de se colocar no papel de vítima, né? Sim. Claro. Muito mais fácil. Com certeza, é mais cômodo, é mais confortável. Né? Ganha mais atenção, né? Ganha mais atenção, né? Inclusive, até na internet a gente, né, tem mais ibope quando a gente Verdade. se coloca no papel O de quê? vítima. Isso Vai fazer uma choradeira no Instagram. Mas isso eu percebi quando eu tive Covid em 2020. Eu tenho Instagram, eu trabalho com Instagram, mas eu não sou influencer. Tipo, os meus stories, assim, tipo, horroroso a visualização na época. Tive Covid, bum, meu Deus, o negócio subiu. E eu falei, nossa, como as pessoas se conectam com desgraça, né? Desgraça, tristeza, perrengue. Nunca vi, gente. Porque vocês não se conectam tanto com a felicidade dos outros, com a realização do sonho, com a realidade deles. Por quê? Porque vocês são assim desse jeitinho. Vamos mudar isso aí. Isso aí é coisa de mentalidade pop. Vamos mudar. Mas isso faz muita diferença na prosperidade, Claro que né? Claro! Muita diferença. Eu acredito muito nas nossas vibrações, naquilo que a gente emana, naquilo que Total. pro universo, é aquilo que volta pra nós. E quanto mais a gente se coloca no papel de vítima, quanto mais a gente fala sobre desgraça, a gente atrai desgraça. Com Verdade. certeza. Quanto mais perrengue a gente fala, mais perrengue a gente atrai. Então, assim, eu sei que tem muita gente que me critica, né, quando eu posto as coisas. Ai, porque ela é fútil, ela postou um carro novo, ai, porque ela isso, é porque ela Ah, não pode agora Eu mostrar as coisas que comprou. eu achei o máximo. E eu achei muito legal que tu postou assim, que o verdadeiro homem não é aquele que, quando as coisas melhoram, troca de mulher. É o que torna a vida da mulher melhor. melhor. Top! Top! Eu, graças a Deus, eu sou muito abençoada. Depois de passar bastante perrengue em relacionamento. Meu Deus! Mas uma hora vem, amiga. Veio. E veio né? bem abençoado, Mas veio graças bem a Deus. abençoado. Mas escolhas, né? Escolhas, autovalorização, né? Exatamente. E postura e saber o que tu quer. Porque tu, desde o início, tu tá dizendo que tu sabia o que tu queria. Que Sempre. sabia que ia dar certo. Então, assim, teu pensamento também te levou aonde tu chegou. E assim, Tua frequência. era muito engraçado, né? Eu e o Thiago, a gente literalmente só tinha 2 escovas pra juntar, né? Porque Tu viu o potencial no boy? todo mundo fala assim. A minha irmã, a gente ri muito. A minha irmã, ela tem 31 e tá solteira ainda. E ela falou, porque não tem homem. Eu disse assim. Eu falei assim, que não adianta procurar, talvez, um homem já pronto, né? Mas tu pode, junto com ele, construir, Lapidar. né? E ela disse assim, o que aconteceu contigo é 1 em 1 milhão. Porque ele é 4 anos mais novo que eu, né? Então, assim, ele era um bebê quando eu peguei. E aí eu vi potencial, né? Porque eu sou uma mulher de visão, né? Eu olhei e disse assim, vai dar bom. Vai dar bom. Ele. É ele. Os dois não tinham nada, né? Era uma casa de madeira, acho que nem duplada, tava na época de 5,25 por 5,25. Mas a gente, assim, ó... Juntou as escovas juntou e foi. as escovas, a força de vontade Que foi. legal. E aí trabalhamos pra ter o que a gente tem Mas hoje, aí né? é que tá, o Que casal legal. tem que construir junto, não é um vir pronto e pai, não. É construir junto, Construir gente. junto. Porque se é pra construir sozinho, fica sozinho. Mas é uma decisão, né? Mas eu acho que é aí que tá. Eu acho que esse é o grande ápice do relacionamento. É uma decisão. É tu encontrar alguém que tu enxerga valor. É. Porque que nem tu falou, olha, ele não tinha nada, eu também não tinha nada. Mas eu vi que por mais que ele fosse mais novo, 4 anos, ele tinha potencial. E os dois estavam dispostos a trilhar aquele caminho juntos. Exato. Eu acho que quando o casal se une nesse matrimônio, que é os patriarcas e as matriarcas, e eu acho que vocês se enquadram com essas características, e até mesmo por falar em Deus, eu acho que esse é o resultado, sabe, Rê? Uma família estruturada, prosperidade financeira, de tu conseguir atingir teus sonhos. Então, assim, eu acho que tudo isso que tu traz, né, pra mim é um prazer estar aqui contigo, porque, tipo bom, assim... eu tô adorando. Não, e quando a gente
acompanha, né, nos stories, às vezes a gente não consegue acompanhar a rotina, não consegue se conectar Sim. tanto que nem a gente tá se conectando aqui. Falei, nossa, gente, ela é muito legal. Ela é muito legal. Gente, eu conheci a Rê no evento dela. Essa é a verdade. Eu fui trabalhar no evento dela. E essa mulher me abraçou de uma forma que eu disse, não, eu quero conhecer mais dela, né? E, gente, eu acho que a gente nunca mais se desconectou, né, amiga? Nunca mais. A gente se comunica, a gente se comenta, tem uma interação mútua, um recíproco. Torce uma pela outra, Torce, né? sabe? Vibra. E é sobre isso, a internet e falando da feminilidade não é pra trazer rivalidade, é pra se Sim. juntar. E a gente vê muito desses movimentos de ódio, É. mas não precisa mais disso, Não. gente. Porque cada uma de vocês, sabe o que vocês são? Únicas. Por isso o nome do podcast, Única! Entendeu? Porque cada mulher tem a sua particularidade. Nenhuma vai ser igual a outra. Nem a minha gêmea seria igual a mim. Nem. E assim, sozinha, tu vai longe. Mas juntas. A base é forte, né? Muito mais. Então, assim, esse negócio, pra mim, não tem esse negócio de competição. Se tu tá competindo comigo, tá competindo Tá comigo competindo sozinha. sozinha. A minha luta diária é comigo, né? São com a quebra dos meus paradigmas, é lidar com os meus demônios, né? Sim. Então, assim, não, o outro pra mim, beleza. Mas se tu quiser meu apoio, Vambora. vambora, vamos comigo. Agora, se tu quiser, tchau. Ficou pelo caminho. Isso é legal, né? Não é bom perco demais. tempo, não perco tempo. Por mais mulheres maravilhosas, E né? maduras pra Maduras. entender isso, eu que não sou há essa rivalidade. Não tem isso, sabe? Não tem porquê, porque tu tem teu espaço, tu tem teu espaço, eu tenho meu espaço, tu vai agradar XY, Sim. eu vou botar YZ. Então, assim, não precisa Não, disso, é sabe? verdade. Não há essa necessidade dessa competição enlouquecedora, Sim. sabe? Não, todo mundo tem seu espaço. E a gente já nasce predestinado, Pra Sim. aquilo. sabe? Para aquilo. Então, basta tu abraçar ali, ó, e vamos lá. Isso é verdade, gente. Já bom vamos, demais. já vamos pros finais do nosso Exatamente. podcast. Ai, Tu viu tá como maravilhoso. passou rápido? Rápido demais, eu tava aqui, ó, empolgada. Vai dizer que tu não queria ficar mais um pouquinho. Não, Bom demais. quando nós fizemos... Ó, se vocês não viram o primeiro episódio, vai lá e assiste o primeiro episódio, que foi com a Lara. Que tá Eu muito assisti. bom. Tu assistiu? E assim, a gente quando terminou assim, ai, gente, tá acabando mesmo, vamos fazer de novo. E outra, gente, já sigam a Rê nas redes sociais dela, Com já certeza. sigam o Pod da Única também, pra fortalecer esse movimento de nós mulheres que sabemos o que vocês passam também. E a gente só expondo aqui, tendo essa coragem, né? Com certeza, com certeza. Né, meu amor? Né, minha parceirinha? Maravilhosos. Eu Que desejo bom. muito sucesso pra vocês. Gratidão. Eu tenho certeza que não há como ser diferente, né? Porque vocês são mulheres maravilhosas, Ai, com muito a agregar a outras mulheres. Então, assim, só continuem. então, e volte sempre. Com certeza, já me Eu acho que chama nós já. vamos trazer o marido também. Ele... Vocês dois, uma hora. Ele tem muito a falar, assim. Organiza a agenda, Rei. Vamos nos fazer. reencontrar de novo. Pode deixar. Se tu gostou, Rei, a casa. Eu amei. Quando tu quiser, só manda mensagem, gurias. Quando é que tem gravação? Vamos lá. Temos várias pautas aí. Temos, Várias pautas aí, tá? com certeza. Rê, para nós finalizarmos, uma mensagem que tu deixaria para nossa audiência? Se pudesse dar uma dica para essas mulheres que estão nos assistindo. Amor próprio, em primeiro lugar. Se amem. Quando a gente se ama, tudo fica mais leve. E as pessoas à nossa volta, elas notam isso. E aquilo que tu faz com amor, ele reverbera por anos, por quilômetros. Então, assim, é amor próprio. Top. A base, né? A base é amor próprio. Muito bom. É o espelho, né? É o espelho. A gente só atrai o que a gente é. Exatamente. Inclusive, vai ser o tema do nosso terceiro episódio. O espelho. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Semana que vem. Já ativa o sininho Já aí, ativa o já sininho. deixa o teu comentário. Agradecemos vocês que estão nos assistindo, seguindo o Pod. E gratidão mais uma vez, né? Com certeza, né? Gratidão a todos, gratidão a vocês. Duas Com maravilhosas. certeza. Eu que agradeço o convite, foi maravilhoso. Ai, que bom que tu ficamos gostou. muito felizes, muito bom. E nos sigam nas redes sociais, curtem,
curtam, comentem, ativem o sininho, Compartilhem. E se aguardem que teremos recortes babilônicos. Muito bom. Só pelos recortes. Pode deixar, a gente vai caprichar hoje. Muito bom. Muito obrigada, Rê, mais uma vez agradeço. por ter aceitado. Tu é uma mulher de fibra, de postura. E muito Obrigada. mais do que a gente vê em 60 segundos em um story. Ai, muito obrigada. Né? Eu Muito acho que mais. o podcast traz Traz essa conexão. essa profundidade, né? Porque aí a gente consegue aprofundar num assunto, consegue E poder trazer... falar com A transparência e gente consegue tranquilidade, ser mais né? ampla, né? gente, esse podcast não tem edição, tá? Não é assim. É assim. O que vocês Sem filtro. Sem filtro. Muito bom. Então, muito obrigada a vocês. O recado já tá dado. Siga teu @. Tati Hardcore. Lares Golart, Rê Benites. E nos Oficial. acompanhe.